Isabel, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um material para ajudar vocês aí durante esse ensino remoto. E para esse material que a gente vai produzir agora, estão comigo o Lucas e o Cristiano. Olá, pessoal, como vocês estão? Professor Lucas, e vamos aí gravar mais um vídeo falando sobre a atividade complementar desse trimestre. E aí, Cristiano, beleza? Olá, Lucas. Olá, Fabrício. Bom dia, pessoal. Estou aqui, para quem não conhece, sou estagiário do Departamento de Física da Isabel. Vamos aí gravar um breve comentário para você sobre essa atividade para auxiliar na resolução dela. Então, pessoal, como o Lucas e o Cristiano acabaram de dizer, nós vamos, então, falar sobre a atividade complementar de física. Ela foi postada há uma semana e meia, aproximadamente, e nós, inclusive, né, Lucas, decidimos adiar um pouco a entrega para que vocês pudessem fazer essa atividade com maior qualidade. Em princípio, a gente pensou em uma semana, que era o prazo habitual, mas ampliamos para 2 semanas, então a data de entrega foi alterada para quarta-feira. E a gente quer chamar a atenção para o fato de que é muito importante que vocês, de fato, se empenhem e façam essa atividade, né? Que não copiem essa atividade de outros locais. A gente quer que vocês reflitam sobre a situação que foi apresentada. Não é uma situação complexa. A gente está tentando, né, ajudar de várias maneiras. A gente teve a monitoria, está agora com esse vídeo. Então, a ideia é dar o máximo de suporte possível para que vocês possam fazer a atividade com qualidade, porque a gente acredita muito nela. Não é isso, Lucas? Não é isso, Cristiano? Com certeza, Fabrício. A gente chegou até a refletir um pouco sobre a extensão do prazo, né, da atividade, que a gente tinha ponderado para ser o prazo normal, habitual da escola de semana, mas agora a gente está considerando 2. E, assim, como tem sido prática, né, meus estudantes já devem ter percebido, apesar de eu estabelecer prazo para as atividades, ainda é possível realizá-la após o prazo. Claro que a gente sempre pondera ali uma penalização, seja na pontuação, seja de alguma maneira, né, mas eu espero que os estudantes se empenhem para realizar a atividade, mas se preocupem com o tempo, né, que eles têm para realizá-la. Então, assim, se for necessário um pouco mais de tempo que possa fazer a atividade de maneira autoral e com empenho, basta comunicar com a gente que a gente pondera essas coisas, né? Exatamente, Lucas. Conversado, tudo se resolve. Isso é a máxima aí nesse ensino remoto. Muitas intercorrências, né? Então, teve problema, manda um zap, fala pelo Google Sala de Aula e a gente vai, né, se entendendo. Né? A gente sabe que está difícil para todo mundo, está difícil para a gente também. Isso. Lembrando sobre isso, que as exigências são autoral, né, do texto, né, a atividade seja feita por você, de maneira autoral, e, se possível, dentro do prazo, melhor ainda, né, até 15 aí do 9, então, quarta-feira, a gente aguarda aí as atividades. Exatamente. Então, feita essa inicial aí, né, esse começo, falando um pouquinho sobre datas e prazos, vamos começar então com a atividade em si. A gente dividiu esse encontro em 3 partes. Uma primeira parte, nós vamos mostrar para você a atividade e fazer uma leitura em conjunto. Depois, num segundo momento, o Cristiano, que é o nosso estagiário e que acompanhou aí esse nosso processo de monitoria, vai também poder falar um pouquinho de como foi essa monitoria. E no final a gente vai trazer alguns elementos que ajudam vocês aí, né, do primeiro ano, a pensarem nessa situação, problema que foi apresentada. Então, na nossa atividade, a gente está trabalhando, como vocês estão vendo aí na tela, com uma situação problema. E essa situação problema, ela foi colocada para vocês através desse formulário aí do Google Forms. Se vocês abrirem o link que está na atividade, vocês vão ver, né, que abre essa janela que está aí. E aí a gente começa com um título, um pequeno texto, né, aos estudantes, onde a gente vai falar um pouco de como foi esse processo, vai falar, né, da monitoria lá realizada pelo Cristiano, e que a ideia era a gente trabalhando, na medida do possível, com essa situação problema durante um tempo longo. Né? Então, você, depois desse texto, vai ter um espaço aí para colocar o seu e-mail. Pode ser o e-mail pessoal, pode ser o e-mail institucional, não faz diferença. Esse e-mail é o e-mail que a gente vai enviar, né, a correção para você. Não precisa ser o e-mail da escola, pode ser outro, mas é fundamental que seja preenchido, né? Tem um asterisco aí indicando isso. Nome completo, turma
E aí a gente botou para relembrar qual a situação. Ué, Fabrício, mas relembrar, por que relembrar? Porque a gente já tinha enviado essas imagens com essa situação problema lá no início do bimestre. A ideia era que vocês já pudessem ir pensando nisso enquanto fossem, né, construindo a relação de vocês aí com o PET. Então, fossem, né, tendo acesso ao conteúdo e já pensando nesse conteúdo, né, relacionado com essa situação problema. E a situação é a seguinte: se um ovo for solto de uma altura de 2 metros, o que você faria para evitar que esse ovo se quebrasse ao chegar ao chão? Né? A gente sabe que se eu soltar um ovo de uma altura como essa, o mais provável é que ele quebre a casca quando chegue no chão. Então, como é que a gente faria? Que tipo de aparato eu poderia construir ou que tipo de coisa eu poderia fazer para evitar que esse ovo se quebre? Então, é fundamental que a gente construa uma resposta para essa pergunta, mas que a gente explique porque a gente acha que essa solução apresentada ela é razoável e porque a gente acha que ela vai funcionar. A gente dá aí uma boa dica, né? Então, ficar atento, os conceitos que vão ser necessários são exatamente os conceitos que a gente está estudando, né? Para quem não se lembra, a gente está falando aí de energia mecânica, conservação da energia, formas de energia. Então, são esses conceitos que vão ser importantes. Mas a gente sabe, né? Às vezes passa pelo PET, ainda fica uma dúvida ou outra. Então, fazer uma revisão é sempre bom. A gente começa sugerindo a vocês exatamente isso. Né? Façam uma revisão, e aí eu trouxe nessa atividade algumas palavras-chave, trabalho de uma força, energia mecânica, energia cinética, são palavras que você pode colocar no buscador do Google que vão trazer respostas, né? Vão trazer informações que podem ser úteis aí para você. Mais do que isso, eu indico aqui um mapa mental sobre o tema energia mecânica. Os mapas mentais são boas formas, na minha opinião, e do Lucas, né, nós do departamento, temos conversado muito e o mapa ajuda a organizar um conjunto de ideias, saber como elas se relacionam. Então, o que é energia cinética tem a ver com energia potencial, e isso com o conceito de trabalho, o que é energia mecânica, qual a relação entre essas ideias? O mapa mental ajuda a organizar um pouquinho isso, então esse mapa mental aí tá bem bacana. E aí, bom, às vezes você fala assim, não, já entendi agora os conceitos, eu sei o que essas coisas significam, mas, pô, e o que isso tem a ver com a minha situação problema? O que isso tem a ver com o ovo? Claro que a gente não vai dar a resposta, esse é um trabalho, né, que você deve fazer, essa construção é sua, mas a gente selecionou juntos, né, eu, Cristiano e Lucas, alguns vídeos que talvez pudessem ajudar vocês a estabelecer essa ligação. E aí, o primeiro vídeo indicado é esse aqui, né, como cair sem se machucar. Ué, mas será que tem a ver como deixar um ovo cair sem quebrar e como eu cair sem me machucar andando de patins? Então fica aí, ó, já é uma dica. Será que tem a ver? Se o professor colocou, provavelmente sim, né? Um vídeo semelhante, só que em vez de trabalhar com patins, vai trabalhar com skate. Então, nesse vídeo aqui, esse adolescente, né, esse jovem aí, está dando dicas de como você andando de skate, ao perceber que vai cair, você evitar se machucar, o que você pode fazer. E, por último, a gente indica um vídeo do Manual do Mundo, que é um vídeo super bacana, que vai falar de um experimento onde uma caneca é solta de uma certa altura e ela não quebra, né? Ela não chega a cair no chão e se quebrar. A caneca é tão frágil quanto o ovo, então, né, um experimento que permite também pensar de um jeito diferente dos de cima, né? O que eu posso fazer com essa energia que a caneca possuía aí para que essa energia não seja usada para quebrar o objeto. E aí, por último, vem a atividade. E essa eu prefiro ler exatamente como está, para a gente não ter dúvida. Então, está escrito: escreva um pequeno texto com, no mínimo, 150 palavras, apresentando uma proposta de solução para a situação problema. Que situação problema? De o que eu devo fazer para soltar um ovo de uma altura de 2 metros e ele não se quebrar. No seu texto, né, seu texto deve conter ainda uma explicação do porquê a solução apresentada é adequada. Então, não adianta só dizer assim, não, eu faria tal coisa. Tem que dizer por que você acha que fazendo tal coisa, aí aquele ovo vai se manter inteiro. E peço também para descrever as formas de energia envolvidas e as transformações de energia que devem ocorrer para que, ao atingir o solo, após uma queda de uma altura de 2 metros, o ovo não se quebre e sua proposta seja bem sucedida. Então, você entra aqui, escreve o seu texto e nos envia ao final do formulário. Se você quiser mandar uma cópia para o seu e-mail, é importante, pode ser que o formulário não funcione bem e acabe eu não recebendo.
e aí eu vou te pedir para enviar novamente. Para você enviar novamente, seria legal que você tivesse uma cópia no seu e-mail. Então, está aqui essa opção para que vocês façam isso. E aí, podem enviar. Bom, como eu disse, essa situação problema foi apresentada anteriormente nas monitorias, e o Cristiano teve a oportunidade de conversar com os estudantes sobre esse assunto. E aí, Cristiano, como é que foi a monitoria do primeiro ano? Então, professor Fabrício, a monitoria do primeiro ano foi muito legal, né? Todos os encontros que tivemos com os alunos, muita participação, seja por chat, seja por abrir o microfone e conversar. Tinha gente que estava até de câmera aberta, né? Então, achei que foi muito legal mesmo a participação de todos os estudantes, né, que puderam acompanhar a monitoria. E eu acho que, nesse momento, a gente usou para discutir bastante sobre essa questão do ovo caindo, sabe? Então, com certeza, muitas das ações que nós discutimos lá vão ajudar, né, os estudantes a responder essa pergunta, né? Teve, por exemplo, um momento que a gente analisou um vídeo de um cientista americano que ele pega esse ovo e solta da altura de uma ponte, não de 2 metros, mas da altura de uma ponte, né? Ou seja, mais de 10 vezes essa altura. E esse cientista fez várias estratégias diferentes para fazer com que o ovo, ao chegar no chão, não se quebrasse. Então, ó, a dica é, lembrem do que a gente discutiu naquele momento, né? Por que algumas estratégias deram mais certo do que as outras, né? Para poder responder a essa questão, né? Além disso, também brincamos com a simulação do FET, né? Do skatista, que mostrava, né, o que acontecia quando o skatista estava lá no alto da rampa, em relação à sua energia, o que acontecia quando ele estava lá embaixo, né? Então, assim, todo esse processo aí ajudou a gente a chegar numa conclusão do que tem que ser feito, né? Para que esse ovo não quebre. Pois é, muito bacana, Cristiano. Essa simulação do skatista, nós apresentamos para os estudantes no segundo bimestre, foi a nossa atividade complementar do segundo bimestre, e aí acho que se eles resgatarem um pouco essa experiência, vão poder conectar. E acho que essa fala é interessante porque traz essa ideia de que as coisas estão conectadas, né? Então, o que a gente estava estudando naquele momento eram os movimentos, como que um corpo, ao se movimentar, ele se comporta, e agora a gente continua trabalhando com o estudo dos movimentos, então não pode estar tão distante assim. Lá naquela simulação tem os botões para você, né, ver o que acontece com a energia e tal. E, curiosamente, na verdade, naquela simulação, você não precisa deixar o skatista só na rampa. Se você levar o skatista para um lugar e soltar o skatista, ele cai, e você consegue ver o que acontece enquanto ele cai. Então, talvez seja ali uma forma de simular, né, de tentar experimentar, já que, né, talvez você não queira soltar o ovo possa quebrar na sua casa. Fala aí, Cristiano. E o mais legal de tudo foi quando eu mostrei essa simulação, o pessoal lembrou dela da atividade complementar anterior. Então, os alunos falaram assim, nossa, a gente usou essa simulação, ela é muito legal, ela é muito didática, né? Então, assim, quem fez a atividade complementar anterior, como o Fabrício já comentou, dá uma olhadinha na simulação lá, porque ela vai ajudar, sem dúvida, a responder essa questão aí. Pois é, já fica então essa dica, e a gente pode depois também, Cristiano, enviar, se for o caso, o link desse vídeo que você está recomendando, que vocês utilizaram. Isso é bem tranquilo, assim. Então, quem tiver interesse pode nos pedir, ou então a gente manda direto lá no grupo da turma e no Google Sala de Aula. Não é isso? Bom, teve alguma pergunta, Cristiano, que apareceu lá durante a monitoria que você acha que é mais significativa? Se alguma dúvida, alguma dificuldade maior, assim, dos estudantes, para a gente comentar um pouquinho aqui? Então, na monitoria, né, a gente usou esse espaço para tirar dúvidas de vários assuntos da física, não necessariamente sobre a queda do ovo, né? Então, a gente teve pergunta de tudo quanto é coisa. Sobre essa questão do ovo em específico, a gente trabalhou muito o conceito de trabalho. Então, vamos fazer essa piadinha sem graça aqui, né? Então, a gente falou muito disso, falou o que isso estaria envolvido nesse processo da queda do ovo, né? Falamos também um pouco sobre os tipos de energia que estão envolvidos nessa queda, né? Então, assim, as perguntas giraram mais em torno dessa questão e muitos alunos com ideias, isso que eu achei o mais legal. O pessoal primeiro, né, já saiu sugerindo tanta coisa, né? Teve gente que falou assim, eu vou pegar um chiclete, vou mascar ele, vou grudar no ovo, que aí quando eu soltar, né, o chiclete molinho e tal, vai dar uma amortecida na queda. Então, assim, a gente discutiu todas essas coisas. Não teve, assim, uma pergunta mais, digamos, direcionada, assim, durante as monitorias. Foram várias e várias e várias. Mas o mais legal de tudo é que os alunos já estavam todos, botando a mão na massa.
Teve até interessante, Fabrício, só vou relatar brevemente aqui, que um estudante falou assim, eu vou colocar um balde de água no chão, porque aí quando o ovo cair, ele vai amortecer. Aí um outro estudante corrigiu, ele falou assim, mas dependendo da altura que você soltar o ovo, pode ser que o chão se comporte, ou pode ser que a água, né, se comporte como chão, porque, né, dependendo de outros fatores que podem estar envolvidos aí nessas transformações de energia, o impacto do ovo na água, ela pode sentir a superfície da água como se fosse a superfície do chão, né? Então, assim, foram várias questões que surgiram de maneira muito aleatória, assim, e sempre com muita curiosidade. Nossa, que bacana, que bacana. Eu vou tirar, então, da sua fala, Cristiano, 2 dicas para os estudantes. Uma, pesquisem sobre o conceito de trabalho. Só que se digitar trabalho no Google ou se buscar, né, em um material, talvez venham coisas que não sejam exatamente o que a gente está colocando. Então, pesquisa por trabalho mecânico ou trabalho de uma força, que são os termos que a gente utiliza em física. Então, uma primeira dica é isso, dar uma estudada, né, sobre esse conceito de trabalho. E a segunda dica, acredite em você, traga uma solução nova, né? Tive uma ideia mirabolante, pense sobre essa ideia, interprete essa ideia, né? Não descarte essa ideia. A gente está acostumado com uma escola que tem uma resposta certa. Qual é a resposta certa? Nesse trabalho aqui, a resposta certa é uma resposta criativa e que você dá conta de analisar essa resposta e ficar convencido de que ela, né, de alguma forma, te permite, né, lidar com essa situação, problema. Então, seja criativo, faça da maneira como você achar, né, que é mais interessante, e isso eu imagino que vai te dar, inclusive, mais prazer. Quando a gente, né, faz uma coisa por conta própria e que a gente se mobiliza para isso, a gente fica até mais feliz. Bom, então é isso. Mais alguma coisa, Cristiano, que você queira trazer em relação a essa monitoria? Não? Não, só vou deixar aqui meu agradecimento a todo mundo que pôde comparecer, né? Porque eu acho que foi um momento muito legal que a gente se desenvolveu, né? Comentei com todo mundo que a vontade era de estar num universo paralelo, né? Nesses multiversos aí que pode existir ou não, no qual a gente tivesse todo mundo na escola, podendo se abraçar, podendo fazer um ensino presencial para eu poder conhecer, né? Todos os estudantes. Mas dizer que eu gostei demais mesmo de ter esse contato com a turma do primeiro ano. Foi muito legal a participação de todo mundo. Então, meu muito obrigado para todo mundo que pôde comparecer. Que massa, Cristiano, muito bom. Vocês devem estar vendo aí na tela, eu acabei de colocar uma menininha soltando uma bolinha. Nessa última etapa aqui da nossa aula, vamos chamar assim, né? Uma aula em vídeo, compartilhada. Nossa, é muito bom dar aula com pessoas tão bacanas quanto vocês, Lucas, Cristiano. Vamos lá. Eu queria trazer um pouco... Bom, o Lucas está fazendo um joinha ali, acho que ele não está aparecendo na tela, mas concordando. Então, eu queria mostrar para vocês uma forma da gente interpretar esse problema, que é uma formulação matemática para ele, né? Tem gente que pensa muito bem lidando com conceitos, com ideias e articulando essas ideias, mas tem gente que pensa melhor ligando essas ideias a números, a formas de representar matematicamente uma grandeza. E aí, tentando explorar todas essas possibilidades, a gente traz aqui, né, uma leitura, uma possibilidade de interpretação que é mais matemática. Então, vocês estão vendo aí, tem uma mocinha que está com uma bola, e aí a gente vai analisar um pouquinho esse momento aqui, ó, essa situação onde a bola está na mão dessa pessoa, dessa menina, e aí a gente vai dizer que essa bola, por estar numa certa altura em relação ao solo, a gente vai perceber que essa pessoa, né, que essa bola tem esse ovo, na verdade, tem uma certa energia potencial gravitacional. E para a gente calcular essa energia potencial gravitacional, né, estava lá no PET, quem fez a pesquisa deve se lembrar, a gente pega a massa do objeto, multiplica pelo valor da aceleração da gravidade e multiplica pela altura que esse objeto está em relação ao chão. Então, se a gente for pensar aqui, ó, a altura que esse objeto vai estar em relação ao chão é possível de medir. A gente está aqui, esse aqui é o valor da altura, beleza? E aí, o que a gente tem? Para esse caso, energia potencial gravitacional é igual. Vamos admitir aí que a massa do ovo seja de 20 gramas, tá? Então, um ovo, né, que não é um objeto tão pesado assim, né, com uma massa tão grande assim, a gente usa a expressão pesado, mas ela nem é tão adequada.
E aí, a gente admitindo, para facilitar aqui o nosso cálculo, que a gente tem uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e como o nosso problema pedia para você soltar o ovo de uma altura de 2 metros, então a gente insere aqui 2 metros. Uma correção importante, para que a gente trabalhe tudo no Sistema Internacional de Unidades, a gente vai ter que fazer uma conversão aqui, né? Então, a unidade de massa no Sistema Internacional não é o grama, e sim o quilograma. Então, a gente vai ter que transformar isso aqui para quilogramas, e aí escrevendo, ficaria energia potencial gravitacional é igual 20 gramas, 0,02 quilogramas, vezes os 10 metros por segundo ao quadrado, vezes 2 metros. Então, esse ovo, ele quando solto de uma altura, né, de 2 metros, ele vai ter uma energia potencial gravitacional 0,02 vezes 10 vai dar 0,2 multiplicado por 2, então 0,4 joules é a unidade de medida que a gente tem para energia. Então, se a gente observa aí o que está na tela, a gente trouxe essa representação aí matemática para vocês perceberem, olha, tem uma energia nesse ovo. Esse ovo tem uma energia que, quando ele descer, vai ser transformada em outras formas de energia e vai ser usada, né, até para gerar transformações no próprio ovo e no seu entorno. Né? Ele pode realizar trabalho, como o Cristiano comentou, né, o conceito de trabalho tem muito essa ideia. Então, a pergunta é, o que a gente faz com essa energia para evitar que ela seja usada para quebrar o ovo? Então, a gente pode transformar essa energia em quê? Facilitar essa transformação de que maneira? Então, a solução de vocês vai ter que levar em conta esse aspecto, né? De o que a gente faz para que esse ovo, ao cair, não use essa energia para quebrar a sua casca e ser destruído. Não é isso, Lucas? Quer comentar mais alguma coisa? Cristiano? Não, Fabrício, eu acho que é isso mesmo. É bacana que você conseguiu fazer a conta com a representação da animação da menininha, que ficou bem legal, ela jogando a bolinha ali. Quero ver os estudantes jogarem várias vezes o ovo deles e tentar fazer com que não quebre, fazendo o teste de maneira empírica. Todo mundo com a mão aí na massa. Ih, Lucas, vai ter Mas é gente só isso, sujando Fabrício, a acho que casa, tá hein? ótimo. Vai ter gente sujando a casa, mas é a vida. É isso mesmo. Não, então, sobre isso, vou dar uma dica. Cozinhe o ovo antes, que aí se ele cair no chão, ele não vai estourar e sujar o chão todo, né? Ele só vai despedaçar um pouquinho. Pois é. E aproveito para lançar uma pergunta. Será que faz diferença o ovo cozido com o ovo não cozido? Aí, exatamente. Eis a questão. Olha aí. É engraçado dos problemas, das situações, problemas que dialogam com, né, esse contexto real da vida da gente, é que uma pergunta sempre leva a outra, né? Não tem jeito. Pessoal, então Com isso, certeza. a gente fica por... É verdade. Então é isso, a gente fica por aqui. Essa foi a nossa aula aí para ajudar vocês a lidar com esses conceitos inicialmente. Espero que vocês, né, consigam caminhar, e reforço a importância de que o texto seja autoral, de que você tenha escrito o texto. Isso é muito importante para nós, tá? Então você pode pesquisar, a gente inclusive está recomendando que o trabalho comece com uma pesquisa, mas é muito importante que você use a sua criatividade, acredite em você, né? Que você é capaz de produzir um olhar aí sobre essa situação, uma situação que você certamente já viveu, ou se não viveu, vai viver um dia na vida. É isso? Um abração, galera. Até mais. Tchau, tchau. Falou, gente. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho para vocês.